e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, da compreensão, do entendimento, e uma vez compreendida essa palavra, assimilada no coração, o nosso compromisso de vivenciá-la e colocá-la em prática no dia de hoje. Amém? Amém. Nós estamos aí em Coríntios, todo o capítulo 12 de Coríntios fala dos carismas. E São Paulo vai nos dizer assim que a fonte de todo carisma é a Santíssima Trindade. É Deus Deus é o dono, né? Para a gente entender, Deus é o dono e Deus que distribui, a Santíssima Trindade que distribui. Igual? Não. Cada um conforme, né, a sua vocação, a sua missão, né? São Paulo até fala de uma certa escala, primeiro os apóstolos, profetas, os que ensinam, os que fazem milagre, os que curam, os dons de línguas. Olha só a escala que São Paulo coloca. E São Paulo coloca que tudo isso faz a gente formar o grande corpo de Cristo, que é a igreja. Todos os dons, todos os carismas, todos os serviços, para quê? É para nós, para a gente se engrandecer, para a gente achar que somos melhores? Não. É para servirmos e para formarmos uma unidade, uma comunhão no corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. E olha, eu digo para vocês que eu já entrevistei mais de 907 médicos, né? Um pouquinho de saúde eu entendo, um pouquinho só, né? E olha, a gente sabe, na medicina, na anatomia, que todo o nosso comando operacional do nosso corpo vem da onde? Da cabeça. Todo o resto que a gente precisa vem da cabeça. Então, a nossa cabeça tem que estar boa, né? Então, todo o sistema operacional está na cabeça. Então, quem é a cabeça? É Cristo. Vai dizer São Paulo, quem é essa cabeça? É Cristo. E nós somos os membros de Cristo, que devemos formar essa comunhão. E conforme os órgãos, cada um tem a sua função, cada um de nós os dons e os talentos, para quê? Para colocarmos a serviço em comum, para fazermos edificar a nossa igreja, para fazer crescer a comunhão e a unidade. É isso que São Paulo nos faz lembrar hoje, que somos feitos e somos convidados a formarmos cada vez mais esse corpo, essa unidade, essa comunhão. Já a leitura do Evangelho, olha que interessante a leitura de hoje, né? Primeiro, Jesus, acompanhado com seus discípulos, e diz o texto evangélico, que acompanhava Jesus uma grande multidão. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Que multidão é essa? A multidão dos que seguiam Jesus, talvez a multidão dos curiosos, a multidão que recebeu milagre, a multidão da gratidão, a multidão que esperava milagre, a multidão que viu Jesus multiplicar pão, aquela multidão que estava maravilhada com Jesus, feliz e contente por acompanhar Jesus. E de repente Jesus está andando e lá na frente vem uma outra multidão. Veio uma outra procissão. O que estão trazendo? Era um velório, era um defunto. Era uma procissão funeral. E aí de repente estava um jovem morto, a mãe era viúva, sozinha, certamente dependia daquele filho. Ou seja, também um grupo que veio ao encontro de Jesus na dor, no sofrimento, nas lágrimas, na tristeza. Duas procissões, uma trazendo a morte, a outra trazendo a vida. As duas se encontram. Quem vence? Quem vence? A vida. Olha que lindo. A vida vence, porque Jesus transforma aquela cena de dor, de luto, de sofrimento, numa alegria. Então, estar perto de Jesus, essa é a grande dinâmica. Estar perto de Jesus é a certeza da vida, é a certeza da festa, é a certeza da alegria. Olha o que a gente acabou de ouvir no domingo. Jesus conta, para ilustrar que Deus é misericordioso, que Deus vem resgatar o que se perde. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e o filho pródigo perdido na vida. Ou seja, estar perto de Jesus, acompanhar Jesus, seguir Jesus, tem dificuldade, tem sofrimento, tem calvário, tem pedra? Tem, mas é um convite para celebrar a vida. E eu fico perguntando, eu pergunto para você, eu pergunto para cada um de nós assim, qual procissão que a gente está acompanhando no dia a dia? Qual procissão que realmente nós estamos marchando?
A procissão que segue com Jesus, que celebra a vida, que mesmo nas dificuldades não perde a esperança, não perde a alegria cada passo? Ou nós acompanhamos a procissão da morte, que leva justamente a ficarmos na dor, no sofrimento? Qual procissão você está? A procissão que celebra a vida ou a procissão que acompanha a morte? Temos situações de dor, sim, de sofrimento, mas ficar só nisso? Tem gente que fica a vida inteira se lamentando, tem gente que fica a vida inteira num mar de lamúria, de amargura, né? Se lamentando cada vez mais somente das desgraças, e não vê o positivo, na sua própria vida, não vê esperança na sua própria vida, continua se alimentando de sinais de morte, continua se alimentando de amargura, fica vítima de si mesmo. Ou, de repente, aquela pessoa que mesmo nas quedas se levanta e continua. Qual procissão que você está? Qual procissão que hoje Jesus convida a cada um de nós a seguir? A procissão da vida ou a procissão da morte? Coloque a mãozinha no teu coraçãozinho. Vamos rezar com essa palavra. Senhor de infinita bondade e misericórdia, o Senhor hoje nos dá a oportunidade de refletirmos sobre a Tua palavra, Senhor. Aprendemos na primeira leitura que todos nós temos dons, inteligência, capacidade, talentos. Muitas vezes nós gastamos o nosso tempo em criticar o dom do outro, o talento do outro. Muitas vezes nós gastamos o nosso tempo em querer diminuir o outro e perdemos o precioso tempo de potencializar o dom que Deus nos deu. Diz a Bíblia, potencializa, capacita o dom que Deus te deu. Quantas vezes também nós, em lugar de criarmos comunhão, criar unidade, colocar o nosso dom a serviço, somos causa muitas vezes de divisão. E como a gente percebe? Na intriguinha, na fofoca, na maledicência, no mal-estar. Em lugar de criarmos comunhão, às vezes dentro de casa, na nossa comunidade, onde quer que a gente vá, é uma mentirinha aqui, uma fofoca aqui, uma intriga lá, disse que disse aqui, vamos desarticulando. É isso que o inimigo quer, separar o que é de Deus. E hoje São Paulo nos diz que nós somos o corpo, nós formamos parte do corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Quantas vezes nós, como membros, queremos tomar decisões por conta própria, caminhos por conta própria, esquecemos de ouvir a cabeça, esquecemos que somos comandados pela cabeça, e a cabeça é Jesus. Hoje nós vimos também na leitura do Evangelho, duas procissões, uma da vida, da esperança, dos milagres, das bênçãos, da alegria de estar com Cristo, a alegria de estar com Jesus, e a procissão da morte. Jesus vai e novamente transforma em alegria, transforma em esperança, transforma em vida o que antes era luto. Quantas vezes também nós fazemos questão, queremos a vida, queremos a alegria, queremos a bênção, mas as nossas atitudes nos dizem que ainda seguimos na procissão da morte, na procissão do sofrimento, e às vezes até gostamos de ficar lá, para ter motivo para nos lamentarmos, para termos motivo para que as pessoas nos olhem com compaixão, coitadinhos, quando na verdade Jesus está ressuscitando a cada dia a nossa vida, a nossa esperança. Obrigado, Jesus, por Tua palavra, e perdão, Senhor, perdão, porque muitas vezes nós, em lugar de construirmos comunhão e unidade, somos causa de divisão. Perdão, Senhor, pelas vezes que querendo a vida, ainda continuamos na procissão da morte, da dor, do sofrimento, da amargura, da tristeza, e não damos um passo de cura e de libertação. E obrigado, Senhor, porque essa palavra veio hoje ao nosso encontro, para nos chamar, para nos resgatar, o que estava perdido, chamar para a vida. Obrigado, Jesus. Fique um pouquinho em silêncio, conversando com Deus, pedindo essa graça de sair da procissão da morte para a vida, para a alegria, para ressignificar a tua vida, para transformar, para deixar de se lamentar, de reclamar, de murmurar. Nunca experimentamos tão forte uma cultura da reclamação, da murmuração. Gostamos de reclamar de tudo, quando na verdade Cristo nos chama à vida, à beleza da vida. Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém.